Olá, meninos e meninas. Vamos gravar a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos do dia 1º de julho de 2021. Estudo este das quintas-feiras, 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. E hoje estamos estudando o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo 6, Vida Espírita, e estamos no item 4, que é o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, não é? Então a questão é a 257, só que ela é bem extensa, falamos dela na primeira parte, vamos continuar falando nessa segunda parte. Se um espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. Então, aqui é uma conjectura, né? Porque temos o perispírito. Então ele está dizendo que o espírito sem o perispírito não teria percepção de dor física, porque é o perispírito que vai transmitir isso, né? É o que acontece com espíritos completamente purificados. Então os espíritos que já têm, né, o seu perispírito altamente rarefeito, praticamente, não que ele deixe de existir, mas praticamente, né, já tão rarefeito que nós não somos capazes de entender isso. Então, nesse caso, ele não tem nenhuma sensação de dor ou algo penoso aí, porque não tem mais o órgão o canal que transmite, né? Mas dir-se-á, sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito tanto quanto as desagradáveis? Sim, né? Eu falei, o prazer, a felicidade, a alegria também é generalizada, não é específica em algum órgão aí. Então, por exemplo, o som das nossas músicas, o perfume das flores, os espíritos superiores não percebem da forma como nós percebemos, tá? Eles percebem de uma maneira generalizada. Os espíritos ainda muito materializados, ligados muito à matéria, percebem ainda da mesma maneira, né? Então ele vai dizer aqui, ó, não lhe produzem, né, o som, o perfume, nenhuma impressão. E não obstante, eles gozam de sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos para elas como cegos de nascença para a luz. Ou seja, é um prazer que não dá para explicar para seres ainda muito inferiores como nós. No nosso atual estágio evolutivo, a gente não consegue compreender como espíritos puros sentem, porque não somos, né, espíritos puros, estamos bem longe disso. O espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o seu ser e não apenas de certos órgãos como nos homens. Então é muito interessante pensar isso, né? Mas de que forma? Aí ele fala, bom, isso a gente não sabe, os espíritos não conseguem nos explicar isso, porque nós não temos linguagem para isso. É mais ou menos como tentar explicar, imagina como se fosse uma instrução do funcionamento de um avião, né, do motor ali do avião. Tenta falar isso numa linguagem indígena. Não tem como, não tem palavras, não tem, a linguagem não está ao alcance daquela tecnologia. Então a nossa linguagem não está ao alcance, né, das sensações vividas pelos espíritos superiores, né? A nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos, assim como a língua dos selvagens não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Então, essa é a metáfora, né? Mas então, como sentem? Aqui ele dá uma noção, né? Como se fossem por vibrações moleculares. Eu queria aqui fazer apenas um exemplo, né? Não sei se vocês viram, teve uma mãe torcedora aí do Palmeiras com um filho cego, e teve também um amigo torcedor do São Paulo com um amigo cego, que eles transmitem, no caso da mãe o menino é só cego, mas nesse outro caso ele é cego e ele é surdo também. Então ele transmite por toque, né, o que está acontecendo no jogo. Né? Olha que interessante, quer dizer, existem outras formas de transmitir mensagem que não só
a verbal ou a visual, né? Então, aquelas pessoas com deficiência visual e auditiva conseguem entender o que está acontecendo por uma linguagem diferente. Então, só para dar um exemplo, que às vezes a gente fica tão preso, mas como assim? Não tem outro jeito de perceber o mundo senão por essas formas que nós percebemos. Não, existe sim outras formas de perceber. No caso, estamos falando de formas superiores. Os espíritos superiores têm uma percepção que nós não conseguimos tê-la e não conseguimos explicá-la, né, no atual estágio evolutivo. Eles ouvem o som da voz e, no entanto, nos compreendem sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, né? A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. E diz aqui, ó, um pouco abaixo, quer ver, deixa eu ver aqui, ele está dizendo em algum ponto aqui que ver no tempo e no espaço, um espírito superior, ele é capaz de ver o que aconteceu no passado, o que vai acontecer no futuro, do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo à distância. Isso para vocês, né, para nós termos uma noção de como a visão dos espíritos superiores é muito mais aguçada, muito ampliada em relação à nossa, né, que é limitada pelo órgão ali, o que está na frente dos nossos olhos. Se tiver luz e se nós estivermos com os olhos abertos, nós perceberemos. No caso do espírito, não. Quando a gente vai falar da evidência, inclusive, né, nos cursos de mediunidade, a gente explica isso. Não preciso estar olhando para o espírito. É muito interessante pessoas que chegam à casa espírita falando, olha, estou vendo espírito e tal. E aí a gente vai conversando, né, tentando orientar, e às vezes perguntamos assim, ou nem perguntamos, a pessoa relata, aí eu fechei os olhos, me cobri e o espírito sumiu. Bom, normalmente isso era fruto da imaginação, do medo, porque se é realmente uma evidência, você pode fechar o olho à vontade, pode virar para o lado à vontade e vai continuar vendo, porque não são os olhos do corpo físico que estão vendo. Aqui estou falando até como médium vidente. Não são raras as vezes que eu estou dirigindo a reunião, né, dialogando ali, e estou ali conversando com o médium, estou vendo as coisas pela sala, porque a evidência não depende dos olhos físicos, tá? Ou mesmo dirigindo e vendo espíritos, é como se estivesse no banco de trás sem olhar para eles, né, nem pelo retrovisor. Então, no caso, a visão espiritual é mais ampla do que a visão física, né, do corpo físico aí. Bom, quando um espírito superior vem para a Terra, como missionário, por exemplo, fazer alguma atividade, é como se ele pegasse emprestado, né, dos fluidos materializados da Terra o suficiente para plasmar o seu perispírito nos moldes aqui da Terra. Jesus teve que fazer isso, né, para poder encarnar, porque já um espírito puro não tinha um perispírito grosseiro, então teve que plasmar, né, esse perispírito com a matéria da Terra, né, que envolve o planeta, para poder encarnar aqui. E ele diz aqui que é como alguém que está no polo e quando vai para o Equador troca de roupa, né? Tem que mudar de acordo com a situação daquele local. Então o espírito também troca de perispírito, vamos assim dizer, quando muda de um mundo para outro. Então fala da extensão da visão, né, que eu já falei. Os sofrimentos deste mundo decorrem às vezes da nossa própria vontade. A maioria são consequência de causas que poderíamos ter evitado. Então, aqui nessa parte final da questão 257, os espíritos vão nos dizer o seguinte, olha, não sofremos e temos que reclamar com quem? Conosco mesmo. Porque a grande maioria das aflições são causadas pelas nossas escolhas. O perigo está ali porque Deus fez, mas nós escolhemos nos expor ao perigo. Então essa é a diferença, né? Imagine vocês um penhasco, ele está ali, né? Faz parte da natureza, Deus que nos propiciou aquele relevo.
Então é um perigo real, se nós cairmos vamos desencarnar. Então o perigo está ali colocado por Deus, mas ir até lá, né, nesse local, e de repente se colocar em risco para cair, aí não foi Deus, aí fomos nós que fizemos essa escolha. Ah, pode ter sido influenciado por outros espíritos? Até pode, sabemos dos processos obsessivos, mas mesmo assim nós cedemos a eles, né? Aqui eu gostaria de, para encerrar essa segunda parte, ó, o Kardec fala no fim, né, da questão 257, interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos pertencentes a todas as classes sociais e todas as posições. Então, ele entrevistou espíritos desencarnados, os que tinham acabado de desencarnar, os que tinham desencarnado há 1 ano, há 10 anos, há 100 anos, e foi percebendo o que acontece com o espírito quando retorna à pátria espiritual. Então, a demora para despertar, para ter as percepções aguçadas novamente. Então veja a diferença, né? O Kardec não formulou uma teoria, ele perguntou para quem estava passando ou tinha passado por aquela situação. Então, o que faz da doutrina é uma base, o que dá a doutrina, melhor dizendo, uma base científica. Voltamos daqui um pouco.